Sejam todos muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Eu sou Mari Trevisan e hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas do kit Amigurumi Pet. Hoje, então, na nossa aula, nós vamos confeccionar o ossinho para o nosso kit de brinquedos pet, tá? Já fizemos o nosso cordão mordedor aí na nossa última aula, nossa primeira aula. Hoje nós vamos fazer, então, o nosso ossinho, que é de uma execução também muito fácil e rápida de confeccionar. E na nossa última aula, então, amanhã, nós vamos fazer o nosso polvinho aí, para os nossos amiguinhos de 4 patas. Como eu já falei no outro vídeo, é um kit muito econômico, muito rápido de fazer e super fácil a venda também, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de amigurumi, se você curte o canal Feito à Mão, não esquece, deixa aí o like de vocês, super importante pro nosso canal. A presença de vocês aqui é sempre muito importante. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistem às aulas e que seguem o Feito à Mão, tá? Então, vamos lá para nossa aulinha de hoje, sem mais delongas. Puxem suas agulhas, suas linhas e bora crochetar. Para mim fazer o ossinho, então, da nossa linha pet aí, Amigurumi Pet, eu vou trabalhar com o barbante 4 e vou usar a agulha de 3 milímetros, tá? E eu vou começar fazendo aqui, então, um anel mágico. E dentro deste meu anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Vou fechar esse anel. E agora, na segunda volta, eu vou fazer 6 aumentos. Então, para cada pontinho desses que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento, 2 pontos baixos juntos. E eu vou terminar essa volta aqui com 12 pontos, então. Na minha terceira volta, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a minha volta. E eu vou finalizar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou seguir também essa sequência aqui até o final da minha volta e vou finalizar a minha volta aqui com 24 pontos no meu trabalho. Finalizei a minha volta aqui, então, de 2 pontos e um aumento, eu tenho 24 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 5, 6, 7 e 8, eu farei de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou aqui subir 4 voltas de 24 pontos no meu trabalho. Trabalhando, então, um ponto para cada ponto da carreira de base por 4 voltas. Depois que eu finalizei aqui, então, as minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, eu terei a minha peça assim. Agora, eu vou fazer 2 peças iguais, exatamente iguais, tá? Em uma das peças, eu vou dar um baixíssimo e vou cortar o meu fio e rematar, que é essa daqui. A outra, que é essa que eu tenho aqui, eu vou deixar na agulha e vou seguir trabalhando daqui, então, tá? Então, agora a gente vai fazer a união. E eu vou unir as 2 peças fazendo assim, ó. Aqui tá o meu ponto de acabamento, eu vou vir uns pontinhos pra trás do meu ponto de acabamento aqui, pro meu acabamento depois ficar bem no meio. E eu vou passar a minha agulha aqui pela peça que eu arrematei. E agora eu vou crochetar aqui 7 pontos pegando os 2 lados, tá? Então, aqui, ó. Eu vou vir aqui no próximo ponto que segue aqui desse lado e vou puxar, vou passar pelos 2 e vou fazer, ó, 1... 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Então, eu uni as 2 partes, fazendo 7 pontos em cada lado, crochetando junto os 2 ladinhos. E esses 7 pontos, agora, eu vou desconsiderar eles do meu trabalho, tá? Foi só pra costura mesmo. Agora, eu já vou pular direto aqui, ó. Esse foi o último ponto que eu fiz o 7, então, não é esse. Eu vou pular direto pro próximo ponto aqui e vou começar a fazer os pontos desse lado agora. Então, fazer 1
Esse aqui já vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o próximo ponto que segue aqui, ó, é o primeiro ponto que eu fiz a minha união aqui, tá? Então, não é nesse que esse daqui eu não faço, tá? Eu fiz 17 pontos, agora eu vou pular direto pro outro lado aqui, também aqui, ó. No próximo ponto, depois do ponto que tá crochetado ali na união. E vou fazer 17 pontos desse lado agora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos desse lado aqui também. Opa, peguei o fiozinho aqui. 17 pontos desse lado também. Ó, este ponto aqui, ó, vou melhorar meu foco aqui, porque tá meio fora de foco, pra vocês verem bem. Ó. Este ponto aqui é ponto de união, ó. Tá vendo que ele tem a alcinha aqui do outro, que ele foi costurado junto? Isso aqui não é ponto, então. Agora, o primeiro ponto do meu trabalho é o primeiro ponto que eu marquei aqui, ó, quando eu comecei lá. Então, agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, fazer o ponto baixo. Esse é o primeiro ponto do meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre os pontos que eu tenho aqui. Vou voltar com o marcador aqui no meu primeiro ponto, então. E aqui, então, eu tenho 17 pontinhos de cada lado. Com um total, então, de 34 pontos em toda essa volta aqui, tá? Porque esses aqui que eu fiz aqui no meio, que eu costurei os 7 pontos, eu não conto mais eles, tá? Eu vou trabalhar só sobre essa base aqui, então, de 34 pontos. Então, essa voltinha aqui vai ser toda de ponto sobre os meus 34 pontos. Depois que eu finalizei, então, a volta aqui de ponto sobre os meus 34 pontos. Agora, eu vou começar a próxima volta aqui, trabalhando 16 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, já vou fazer o primeiro. 1, 2, e vou até 16. Então, aqui, ó, pessoal, fiz os meus 16 pontos e eu caí bem aqui no meio da uniãozinha aqui, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma diminuição tripla, pegando, então, 3 pontinhos aqui, ó. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo e alcinha da frente do terceiro, tá? Vou puxar o meu fio e passar pelos três pontos e vou fechar. Aqui eu fiz uma diminuição tripla, então, bem aqui no meio. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto por mais 14 pontos. Então, vou vir aqui fazer 1, 2 e vou até 14. Depois que eu fiz os 14 pontos aqui, vai sobrar um pontinho aqui no final do meu trabalho. Eu vou tirar o marcador aqui do início do meu trabalho e vou avançar 2 casas aqui para fazer uma diminuição tripla também, tá? Então, eu vou pegar o último ponto da minha volta e mais 2 pontos da próxima volta. E aqui, eu vou fazer outra diminuição tripla. Pegando as 3 alcinhas e passando meu fio, então, pelos 3 pontinhos assim. E fechando no ponto baixo, tá? E agora, o próximo ponto que segue aqui, vai ser... Vou botar um marcador aqui, o primeiro ponto do meu trabalho, tá? Já vou fazer ele aqui pra deixar marcadinho. Então, aqui eu fiz uma diminuição de cada lado, e agora aqui eu finalizei a minha volta com 30 pontos, então, eu finalizo a minha volta aqui, tá? E eu estou aqui, ó, na terceira volta após a união, tá? Eu contei aqui, tô contando as voltas desde que eu uni, então, aqui eu tô na terceira volta após a união. Agora, na quarta voltinha... Eu vou começar a minha volta, que eu já fiz o primeiro ponto. Então, eu fiz 1,
2, e vou fazer, deixa eu botar de volta meu marcador aqui. 2, vou fazer aqui com 13 pontos, desculpe, 1, 2, 3, e vou até 13. Depois que eu fiz os 13 pontos aqui, eu caio de novo aqui, onde eu tenho o meio do meu trabalho, e aqui, novamente, eu vou fazer uma diminuição tripla. Pegando, então, aqui a alcinha da frente de um, alcinha da frente de outro, e a alcinha da frente do terceiro. Passo o meu fio pelos 3 e faço a diminuição tripla aqui. Tá? Agora, eu volto e sigo trabalhando mais 12 pontos baixos agora aqui na sequência. Vamos lá, então. 1. Depois que eu fiz os 12 pontos baixos, agora me restaram 2 pontos aqui no final. Eu vou tirar o marcador aqui do primeiro ponto, que eu vou avançar uma casinha agora para fazer aqui também mais uma diminuição tripla. Então, aqui eu vou vir, ó, alcinha da frente e a alcinha da frente do primeiro ponto que a gente vai avançar. E vou fazer a minha diminuição tripla aqui. E agora, o próximo ponto que segue aqui vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. Então, já vou vir aqui e vou fazer. E eu fiquei aqui agora na minha volta, fazendo, então, uma diminuição tripla desse lado e uma diminuição tripla desse lado. Eu fiquei aqui na minha volta com 26 pontos baixos, tá? E essa próxima volta que segue aqui será só de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho aqui, pelos meus 26 pontos. Depois que eu finalizei, então, aqui a volta número 5 de ponto sobre ponto, agora na volta de número 6, eu vou trabalhar 1, 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou seguir aqui toda a minha volta trabalhando 2 pontos e uma diminuição até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, vai me restar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente e eu vou fechar a minha volta aqui com 20 pontos. Eu vou diminuir, então, aqui 6 pontinhos no meu trabalho. Vamos trabalhar, então, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. E eu cheguei aqui no final, então, ó, fiz a última diminuição, me sobrou 2 pontinhos, tá? Então, esses dois aqui eu trabalho ponto sobre ponto, normal, 1, 2 pontinhos, e eu encerro a minha volta aqui com 20 pontos, tá? E meu trabalho está assim. Esse processo que a gente fez até aqui é o mesmo processo de fazer coração, tá, pessoal? A gente for seguindo com diminuições triplas aqui, a gente vai formar um coração, tá? Mas eu paro aqui nessa altura, porque agora eu vou fazer carreiras retas, tá? Então, aqui, agora eu vou subir 6 voltas, tá? Então, agora eu só vou fazer aqui 6 voltinhas de ponto sobre os 20 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou só subir agora meu trabalho aqui, fazendo 6 voltinhas. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto da carreira de base pelas próximas 6 voltas. Vamos lá, então, seguir o nosso trabalho assim. Cheguei aqui ao final das minhas 6 voltas, então, e daí eu vou encher o meu trabalho e eu vou fazer 2 peças exatamente iguais a essa, tá? Fazer essa e outra, então vão ser 2 peças iguais. Então, a gente vai repetir tudo de novo a receita, fazendo 2 peças assim. E eu vou encher as 2 peças, porque eu vou agora, ó, unir as 2 pecinhas. Aqui, ó, pessoal, quem quiser fazer um ossinho maior, que achar que o ossinho tá pequeno, pode aumentar o número de carreiras retas aqui, pode fazer 10 carreiras, daí o osso vai ficar um pouquinho maior, tá? Eu prefiro ele assim, um pouquinho, acho que ele fica mais bonitinho, não tão grandão, tá? Então, nesse lado aqui da minha peça, eu vou dar um baixíssimo no próximo ponto aqui e vou cortar este fio. Tá? Nesse lado aqui eu não vou deixar fio pra costura. Eu vou deixar fio pra costura do outro lado, tá? Então, o lado que eu não vou deixar fio pra costura, eu só vou dar um baixíssimo e esconder o meu fiozinho. Esse fica aqui dentro, então. E desse lado aqui, eu vou costurar, então, eu vou deixar um fiozinho maior pra costura. Cortar aqui deixando um pedaço razoável pra costura. Que eu veja que vai dar toda a minha costura, né? E esse aqui eu vou voltar aqui, então, o último ponto pra gente começar a costurar a partir desse daqui, tá? E daí a costura é bem simples, costura tradicional de amigurumi. Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro aqui. Pra unir os 2 ladinhos, tá? Bem aqui em cima, eu vou deixar pra botar enchimento quando eu tiver quase com a peça toda cheia.
eu termino de colocar o enchimento aqui em cima. Então, agora eu vou ajustar elas aqui. Pra elas ficarem, botar os degrauzinhos pertinho um do outro. Vou juntar, vou posicionar elas assim. Se quiser, pode botar um alfinete, tá? Não acho que não vai ser necessário aqui. E agora, eu só vou passando assim, ó. De um lado pro outro a minha costura. Deixa eu conseguir segurar aqui pra poder costurar. Ó, eu passo no pontinho daqui de baixo e no pontinho aqui de cima. É só isso aqui que eu vou fazer agora pra costurar a minha peça aqui. Ai, 2-0 pra minha peça, que eu não consigo segurar e costurar ao mesmo tempo. Ó. Deixa eu puxar aqui. Pronto, agora deu, só até firmar. E assim, agora eu vou fazendo, então, eu pego um pontinho aqui embaixo, um pontinho aqui em cima, aquela costurinha básica, né, que a gente já tá acostumado. Vou fazer isso aqui pela volta toda aqui do meu amigurumi. Quando eu tiver quase encerrando a minha peça aqui, daí eu vou terminar de encher ela, tá? Então, eu vou costurar a minha aqui e vocês, costurinha de vocês, e a gente já se encontra no final dessa costura. Aqui, ó, pessoal, quando eu tô quase no fim da minha costura, tá? Eu deixo um pedacinho aqui antes de chegar no final e com a ajuda de uma pinça, eu vou colocando a minha fibra dentro do meu ossinho e preenchendo todos os espaços que eu acho que ainda precisam de enchimento, tá? A ajuda da pinça aqui é bem importante para deixar a peça bem cheinha e conseguir botar o enchimento em todos os lugares, deixando bem parelhinho. Então, o enchimento aqui dentro do nosso ossinho, tá? Então, sempre quando eu tô chegando aqui no finalzinho da peça, no finalzinho da costura, eu faço isso, ajusto bem a minha fibra aqui. E só então eu vou finalizar essa costurinha agora, os últimos pontinhos aqui, depois que eu já fiz todo o meu ajuste do enchimento. E com a pinça eu consigo encher bem, deixando ele bem cheinho mesmo, tá? Então, vou terminar de costurar o meu aqui. Ainda faço no mesmo processo de pegando um pontinho embaixo e um pontinho em cima e fechando, tá? Vou terminar de encerrar o meu aqui, então, e já volto com vocês com o resultado final. Então, aqui, ó, pessoal, o resultado final do nosso ossinho ficou assim. Então, já finalizamos o nosso segunda aulinha do nosso kit amigurumi pet, tá? Fazendo, então, o ossinho. Como eu falei, então, na outra aula a gente fez o mordedor, a corda mordedor. Hoje a gente fez o nosso ossinho pet, tá aqui prontinho. E, então, na nossa última aulinha da nossa série Kit Amigurumi Pet, nós vamos fazer, então, o polvinho, fechando aí o kitzinho de amigurumi para nossos amiguinhos pets, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se vocês gostarem, não esqueçam, deixa aí o like de vocês, super importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. Curte, compartilha e até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!